E aí, cabra véi sanfoneiro, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de aquecimento para a Semana do Repertório Destravado. Nessa série de vídeos eu tô trazendo aqui conteúdos legais já para entrar no clima da Semana do Repertório Destravado, que vai ser uma semana de aulas do dia 27 de fevereiro até o dia 5 de março, onde eu vou mostrar os principais erros que podem travar seu repertório, como você destrava uma música, né? Acompanhamento, solo, juntar as mãos, e vou ensinar também o processo para você destravar um repertório, como é que você se programa e para você evoluir progressivamente. Se você quiser participar, o link de inscrição gratuito está aqui na descrição desse vídeo. E vamos lá para o vídeo. Meu nome é Gildo Arano e no vídeo de hoje do aquecimento vamos falar sobre não ter o dom para tocar sanfona. Muita gente tem esse questionamento, mas eu queria muito aprender a tocar sanfona, mas eu não tenho o dom, né? E eu vou dizer para vocês, eu também não nasci com o dom de tocar sanfona não. Mas se a gente for olhar no dicionário o que é o dom. Aí, deixa eu ver se eu tenho como acessar aqui. Vou procurar o Google. Vamos ver o que no Google vai dizer sobre dom. A gente procura aqui dom significado. Então a gente tem aqui, ó, dom é uma denominação que acompanha cargos eclesiásticos, mas não é esse o dom que a gente quer saber, né? Dom Helder Câmara, Dom João VI. Vamos ver mais definições. Aptidão inata para fazer alguma coisa. Difícil ou raro, inclinação, talento, né? Quando a gente fala assim, aptidão inata, inata é que a pessoa não nasceu com isso. Segundo significado, ação de passar a outra a posse. Também não aplica pra gente. Dádiva, presente dado por alguém. Então, o dom de aprender sanfona é um presente dado por Deus, né? Um bem ou uma graça recebida da divindade. Teologia, entre os monoteístas, um bem espiritual. Então, poder de realizar algo bom, aptidão, condão, né? O dom de fazer amigos. E aí do latim tem dádiva, doação. Então a gente tem aqui semelhantes aptidão, atributo, capacidade, dote, faculdade. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão: quando a pessoa fala dom, pode gerar essa confusão de ser algum presente de Deus ou pode ser um talento desenvolvido, uma aptidão que a pessoa desenvolveu durante a vida. E, para ser bem sincero com vocês, o dom de tocar sanfona não é recebido de graça, não. O dom de tocar sanfona, ele vem de muito esforço. A pessoa tem que se dedicar, tem que praticar. Mas muita gente confunde justamente por isso. Por quê? Porque a pessoa pega para tocar sanfona, pega a sanfona pela primeira vez, vê um negócio complicado, assim, e cheio de botão, cheio de coisa, difícil de tocar, pesado, e ao mesmo tempo ver uma pessoa tocando com maestria. É mais fácil pensar que a outra pessoa já nasceu assim do que. Porque, pô, peguei é difícil, eu não consigo aprender. Aquele cara. Aí pega um vídeo de um menino desse aqui, ó. Cícero Paulo. Olha esse menino tocando. Eu não sei se o áudio tá indo. Eu ainda tenho que ver isso. Ou ver um vídeo de um sanfoneiro igual esse aqui tocando.
Então, a pessoa pode pensar que, pô, esses caras aí são de outro mundo, eles nasceram com alguma habilidade diferente aí, eles têm alguma coisa que eu não tenho, porque eles conseguem e eu não consigo. Mas o que que acontece? Tanto no caso daquele menininho, quanto no caso desse senhor, o menininho, o nome dele é Cícero Paulo, e o outro é Simão Mão Boba, né? Que são dois sanfoneiros aqui que eu encontrei na internet, que a gente pode chegar ter esse pensamento, essa concepção, porque realmente a música ela é meio que uma mágica, no sentido não da mágica sobrenatural, mas da ilusão. Então, se você pega uma música, passa um mês treinando, um ano praticando, ensaiando e toca, a pessoa só vai ver aquele momento ali, não vê todo o trabalho que deu. Então, é essa ilusão que eu quero trazer para vocês, né? A ilusão que o dom ele chegou de graça. O dom não chega de graça. Mas aquele menino ali não tem nem 10 anos de idade, 12 anos, talvez, se for muito. Mas, por mais que ele tenha esses 2 anos, aquele menino ali tem, no mínimo, uns 5 anos que está praticando sanfona. E está praticando sanfona num ambiente de grandes sanfoneiros. Num ambiente onde ele tem uma referência boa, ele tem uma boa orientação. E aí, em 5 anos, qualquer pessoa nessas condições pode desenvolver uma habilidade de tocar acima da média, porque 5 anos, se a pessoa pegar praticando aí 2 horas por dia, dá muito tempo mesmo. E falando do dom agora, né, o dom como sendo um talento, eu acho ainda que não é uma coisa só. Eu acho que esse dom ele pode ser apresentado de vários tipos, né? O que é o meu pensamento musical, assim, com base na teoria que eu estudei, na minha prática, na minha vivência e nos estudos. Para você tocar sanfona, você precisa de duas coisas. Você precisa desenvolver uma musicalidade e desenvolver a mecânica no instrumento. O que é a musicalidade? A musicalidade é um conjunto de habilidades como memória musical, né, você lembrar das músicas, percepção musical, você saber identificar de ouvido, identificar o som das músicas, a sensibilidade musical, criatividade musical, habilidade de ritmo também faz parte dessa musicalidade, que não necessariamente a gente desenvolve na sanfona, a gente pode desenvolver em outros instrumentos, a gente pode desenvolver na voz, a gente pode desenvolver em uma série de processos que não vale a pena eu falar todo aqui nesse vídeo, porque o intuito desse vídeo é 8. Mas se você tiver interesse, pode deixar nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo falando só sobre a musicalidade, como desenvolver ela. Aproveita aí e se você achou esse assunto interessante, dê um like também, que quanto mais like esses vídeos tiver, mais eu vou entender que você está querendo e o YouTube também vai te mandar mais material assim. Mas voltando sobre a musicalidade, então é uma condição necessária para a gente tocar sanfona, é a gente desenvolver uma musicalidade. Muita gente não tem essa musicalidade desenvolvida previamente. E aí, quando pega na sanfona, sente essa dificuldade e aí vem o pensamento: eu não tenho dom. Então você pode substituir isso por eu não tenho as habilidades desenvolvidas ainda, as habilidades musicais. E além dessas habilidades musicais, da musicalidade, a gente tem que desenvolver uma mecânica, a gente tem que entender como é que funciona a sanfona aqui, como é que funciona o teclado, o baixo, como é que tem essa coordenação toda que aí a gente toca. Mas dentro desse conceito da música, eu acho que a gente pode dividir em 4 dons, né? E aí, 3 dons de musicalidade e um dom de mecânica. Então, primeiro é o ritmo, né? A gente percebe que algumas pessoas naturalmente têm uma facilidade para lidar, para entender o ritmo. Outras pessoas já têm uma dificuldade muito grande, até para bater palma acompanhando uma música.
E eu percebo isso bem com os alunos individuais, né? Eu dou aula de alunos 1 a 1 e eu percebo a dificuldade de alguns alunos de acompanhar um metrônomo, de bater palma numa música. E eu tenho uma teoria. Na verdade, eu acho que essas pessoas que não conseguem, não têm essa habilidade rítmica, elas têm uma dificuldade de perceber o ritmo interno, porque todo mundo tem um ritmo, né? A gente anda com um ritmo regular dos passos, a gente respira de uma forma ritmada, a nossa mastigação, todos os movimentos do nosso corpo são ritmados. E aí qual é o trabalho que eu faço com os alunos? É prestar atenção nesses movimentos do corpo, entender a relação do tempo com o movimento, porque é uma relação bem íntima da dança com a música. E aí quando a pessoa começa a perceber isso, ela começa a entender o ritmo, começa a desenvolver esse dom, começa a desenvolver essa capacidade, esse talento do ritmo. Então, você sente no corpo o ritmo. Então, é um processo mesmo de sentir. E eu percebo que o ritmo, ele é talvez a parte mais difícil de ser ensinada na música. E é a parte que a maioria dos professores não aborda. Porque tem uma certa dificuldade, mas falta uma metodologia criteriosa para trabalhar com o ritmo. Eu digo isso porque eu já estudei, inclusive, na faculdade de música, né, no curso superior, na universidade, e o ensino do ritmo ainda é deficitário. Eu tive a grande oportunidade, a sorte e a honra de estudar com o maestro Leitieri Leite, que é um grande pesquisador dos ritmos brasileiros, e ele desenvolveu uma metodologia especial para a gente trabalhar com ritmo. Eu vou falar um pouquinho dessa metodologia na aula 2 da semana do repertório destravado, que é muito importante da gente ter isso. Mas ainda sobre o ritmo, se você na próxima aula eu vou explicar também melhor um pouquinho sobre como funciona o ritmo, como a gente pode perceber, como quem não tem o ritmo, né? Quem nasceu sem o ritmo, quem não acha que não tem essa habilidade do ritmo, no próximo vídeo eu vou mostrar que você tem, que você só tem que perceber isso dentro de você. Segunda habilidade que a gente tem que estudar, eu vou até beber um gole d'água, porque a garganta vai secando. Então, a segunda habilidade que a gente pode chamar de um talento é a concepção da harmonia. Quando a gente vê Dominguinhos tocando, né, botando aqueles acordes, né, nas músicas. Eita, hoje eu tô de novo. Quando a gente vê esse tipo de acordes, a gente pensa, porra, que harmonia bem feita, que coisa. E quem não tem o conhecimento teórico, e a harmonia tem muito desse conhecimento teórico, tem uma parte prática também, a pessoa olha aquilo ali e fica impressionado, porra, que acorde, não consigo entender essa harmonia, mas por quê? Ele usa acordes que muitas vezes um sanfoneiro no nível iniciante nunca viu, né? Se você tá aqui, acorde maior, menor, ele começa a jogar uns acordes. Um acorde, uma sétima maior que você joga, ó, já fica diferente. Aí pode botar uma nona. Uma sexta. Então vai montando os acordes que tem uma sonoridade diferente, né? Às vezes aqui, ó.
Então, soa de uma maneira que realmente a gente não consegue identificar, né? Mesmo quem já tem uma certa percepção, não entende como é que isso funciona. Mas tudo isso tem uma lógica por trás. Eu acho que a harmonia é a parte talvez mais matemática da música. É mais no sentido de... São intervalos que têm uma relação matemática mesmo de um com o outro, né? Das tonalidades, do campo harmônico. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber, pô, a harmonia, eu já sei, não é aquela mágica, aquela bruxaria que pensava, né? Aquele encantamento, que tem muito isso na música, né? O cara vai dar uma entrevista e fala, não, porque naquele momento eu tive uma inspiração que veio assim. Às vezes teve uma inspiração, mas ele não fala que ele estudou bastante, ele entendeu a formação dos acordes, né? E isso não chega, principalmente para o sanfoneiro iniciante, e aí cria essa mágica, né? Pô, isso é um dom que o cara nasceu, que chegou de Deus. Mas quando na verdade é uma prática, é um exercício que você pode fazer. Então existem livros, né? Vários livros sobre harmonia, formação de acordes, progressão de acordes, que a gente pode estudar para desenvolver isso. E aí, falando ainda dos dons que a gente pode desenvolver na sanfona, a gente tem a técnica, que a técnica é um dom que é o desenvolvimento da mecânica. A técnica, você tem, pelo fato de ser uma questão mais mecânica, naturalmente a genética vai ter uma influência. E eu digo que vai ter uma influência no seguinte sentido: não vai impedir ninguém de tocar, né? Não é aquela coisa que o cara que nasceu para tocar vai. Mas se a pessoa tem uma musculatura mais forte e a sanfona é um instrumento pesado, então quem tem mais força, mais resistência, isso aí a pessoa nasce com uma tendência forte para isso, né? De família, a pessoa vai ter uma tendência maior para dominar o instrumento. Se a pessoa já nasceu fraquinho, magrinho, tava, pode tocar. A gente vê muitos sanfoneiros magrinhos assim que tocam muito, né? Valdones, tem alguns sanfoneiros, mas a maioria dos sanfoneiros a gente vê são grandes, né? Tem um corpo forte, justamente pela questão do peso da sanfona. É muito mais uma seleção do que uma condição eliminatória. Mas para a maioria das pessoas que quer aprender a tocar como lazer, como hobby, dá para aprender, né? Quando a gente fala de passar dias, vários shows na semana, realmente isso vai fazer diferença. Mas para quem quer aprender para tocar uma vez ou outra no final de semana, isso não influencia não. E a questão mecânica também, do desenvolvimento da destreza, que pode ter um componente genético, mas depende muito da prática. A mecânica talvez é a coisa que mais precise de repetição. Mas no quarto ponto, eu vou abrir um parêntese aqui e vou falar que realmente, quando a gente fala de percepção musical, algumas pessoas têm uma habilidade diferenciada. E aí existe também um dilema, se a pessoa nasce com um ouvido absoluto ou esse ouvido absoluto ele é desenvolvido na primeira infância, né? Existe algumas discussões sobre isso, mas eu acho que é o ponto talvez que mais parecido com um dom, algo que a pessoa já nasce genético, mas mesmo assim, para quem não sabe, o ouvido absoluto é uma condição que a pessoa tem de memorizar o som das notas, né? Ao ponto de ouvir uma música e já saber exatamente quais são as notas que estão sendo tocadas lá. Alguns músicos desenvolvem isso com o tempo, alguns desenvolvem, nem não sabem como desenvolver, né? Então a gente diz que veio com essa condição genética, que pode também não ser, mas o fato é que algumas pessoas têm uma facilidade muito maior para escutar as notas. Então, isso é um atributo mesmo de dom. Mas mesmo quem não tem essa habilidade, mesmo
pode desenvolver, e quem tem essa habilidade do ouvido absoluto vai ter que estudar também para desenvolver uma percepção relativa, porque quem tem ouvido absoluto também vai ter uma dificuldade de transpor as tonalidades, que vai ser um pouquinho mais difícil. Então, no juntando tudo, você vai entender, algumas coisas pode ter uma facilidade para algumas pessoas, mas em qualquer caso, vai ser necessário o estudo, vai ser necessária a dedicação, porque é, é até difícil a gente falar uma coisa assim, ser muito assertivo, porque tem muitas variáveis. Eu estou tentando aqui esclarecer o máximo para você. E uma dica que eu vou trazer para vocês, depois do gole d'água, que foi de um livro. Deixa eu ver se eu até pego esse livro aqui para mostrar para vocês. É o livro Mindset. Deixa eu ver se eu acho aqui. Livro Mindset. Esse livro aqui, ó, A Nova Psicologia do Sucesso. Esse livro aqui, eu vou dizer que eu não li o livro, eu escutei o audiobook. Vou deixar esse livro aqui, ó. Carol, o nome dela eu não consigo pronunciar. Eu nem sei como é a pronúncia, né? DWECK, PHD. Mindset. Então, eu tô trazendo esse livro aqui, tô mostrando para vocês porque o conceito-chave desse livro é que existem... Mindset é a tradução de mentalidade, né? Se você traduz mindset para o português, diz mentalidade. E nesse livro diz que existem duas mentalidades. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E quando a gente está falando de cada uma dessas mentalidades, depende da forma que as pessoas foram criadas, né? Depende do ambiente que a pessoa passou. Então, muitas pessoas que acreditam, têm o mindset fixo, elas acreditam que a pessoa já nasce com as habilidades, né? Já nasce feito. A pessoa que tem a mentalidade de crescimento vai acreditar que todas as habilidades podem ser desenvolvidas. Então, quando uma pessoa de mentalidade fixa recebe uma crítica, essa crítica funciona como um atestado da incapacidade dela. A pessoa de mentalidade de crescimento recebe uma crítica como um indicativo de um processo de melhora. Em cima dessa crítica, a pessoa pode melhorar. Então, quando a criação que a gente recebe dos pais, a educação dos professores, o ambiente de trabalho, tudo isso vai influenciar. Então, quando a gente tem uma crença, né, que é essa questão da mentalidade, ela começa numa crença. Essa crença, ela gera alguns pensamentos. Então, sempre que a gente tem uma crença, ela gera alguns pensamentos de acordo com a realidade. Esses pensamentos geram emoções e as emoções geram as atitudes. Então, se você tem uma crença que te gera pensamentos ruins, você vai ter emoções de medo, de angústia, de frustração, que vai direcionar ações de evitar, ações de fugir do trabalho, no caso, tocar sanfona. Quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente tem essa mentalidade, essas crenças, a gente vai ter pensamentos positivos sobre isso, vai gerar emoções positivas de, pô, esse desafio é a maneira que eu tenho de evoluir. E isso gera uma emoção de motivação, e essa emoção gera uma atitude de pegar, estudar, né, mesmo nas situações difíceis. E essa ação que vai gerar o resultado. Então, eu fiz aqui um resuminho do livro para trazer para vocês. Deixa eu botar aqui menor. Então tá aqui, ó. A mentalidade fixa, as pessoas já nascem com todas as habilidades.
mentalidade de crescimento, as habilidades são desenvolvidas com esforço. Mentalidade fixa, não consigo porque não tenho o dom. Mentalidade de crescimento, não consigo porque não aprendi ainda. A mentalidade fixa, eu já sei tudo, né? A mentalidade de crescimento, eu gosto de aprender. Então, pode acontecer também de uma pessoa que já aprendeu a tocar sanfona mudar a mentalidade e ficar com a mentalidade fixa. Não, eu já sei, eu já tô bom aqui, tá bom, eu já sei tudo que eu queria saber. E aí a pessoa para de evoluir por causa dessa mentalidade. Isso aqui também eu vejo muito, ó, para que eu vou tentar algo difícil se eu não consigo? Pega muito sanfoneiro que já toca, muito sanfoneiro. Eu mesmo já me vi nessa situação. Eu durante um tempo, principalmente no início que eu estava aprendendo, eu pensava que as músicas de Dominguinhos eram muito difíceis para eu aprender. E acabava que eu não pegava. E aí um tempo depois, algum aluno me pediu para tirar alguma dúvida de uma música de Dominguinhos, e eu fui pegar e eu percebi que a música era muito simples, era muito mais simples do que eu pensava. Então, eu tava com esse pensamento de que, pô, essa música de Dominguinhos é muito difícil. Mas hoje em dia, depois disso, eu percebi, pô, é um desafio de aprender e às vezes é mais fácil do que a gente pode, né? Outra coisa que eu acho que isso aqui também é uma grande fonte da mentalidade fixa na sanfona, é se comparar com os outros, né? Quando eu falei aqui, eu apresentei aqueles vídeos dos outros sanfoneiros, você vai ver sanfoneiros tocando sanfona de uma maneira muito muito virtuosa, tocando coisas muito difíceis que a gente vai pensar, pô, isso aqui é coisa de outro mundo. Aí você se compara com um cara que tem 10, 20, 30 anos de sanfona nas costas, mas que você não sabe. Então você vai pensar, pô, o cara tem um dom, eu não tenho. E aí isso pode prejudicar o seu desenvolvimento. Então, o cara que tem a mentalidade de crescimento, ele vai se comparar sempre com o que ele já foi. Então, ele vai perceber a própria evolução, ele vai perceber o quanto que evoluiu. E uma dica que eu deixo aqui para quem está tocando, quem está nesse meio de melhorar na sanfona, é você se gravar, faça um vídeo seu tocando e veja esse vídeo daqui a 6 meses, daqui a um ano, e aí você vai ver a sua evolução no instrumento, você vai ver o quanto você melhorou. E aí, eu vou passar aqui, ó. Zona de conforto e estagnação, que é a mentalidade fixa, a mentalidade de crescimento está na zona do segmento. A mentalidade fixa, o fracasso tem que ser evitado, e a mentalidade de crescimento, isso aqui é meio clichê, né? Aprender com os próprios erros e tal, aquela conversa toda. Mas tem isso aí. E tem aqui algumas dicas de como mudar a mentalidade. Eu vou deixar isso aqui como dicas para você que quer. Se você acha, né? Chegou aqui nesse vídeo achando que não tem o dom, vou te dar alguma dica. A primeira dica que eu vou dar é ler o livro. Leia esse livro da Mindset, ou compre o audiobook, ou escute um resumo se você não tiver tempo. Mas dê uma olhada nesse conteúdo que vai melhorar muita coisa, não só na sanfona, mas na sua vida em geral. Você vai perceber que isso vai te ajudar bastante. Então, lê o livro, veja, primeiro ponto. Segundo, depois de ler o livro, você vai ter uma percepção, uma consciência melhor do tipo de mentalidade que você está tendo. Então você vai perceber, pô, agora eu tô com a mentalidade de crescimento, agora eu tô com a mentalidade fixa. Então, só de perceber já vai ficar mais fácil. E aí, eu deixo mais duas dicas aqui, que é você comparar o seu resultado com o que você foi, e essa dica da filmagem. Você pode fazer uma dica, catalogar mesmo por escrito os seus estudos. Então você escreve, hoje eu estudei a música Asa Branca, foi difícil pegar, tava me embolando assim. Depois você
quando você foi desenvolvendo, você, ó, já consegui sair o solo da asa branca, mas tenho dificuldade em juntar as mãos. Aí depois, e aí é esse tipo de leitura para quem gosta de escrever, para quem tem mais tempo, vai trazer essa informação para você. Essa informação no sentido de, pô, eu tô vendo aqui, eu tava com dificuldade nessa coisa hoje que eu já faço com facilidade, então você vai perceber essa sua própria evolução e vai trazer uma capacidade, uma percepção. Porque muitas vezes o aluno, ele tá melhorando, tá tendo a evolução, mas o cara não percebe. E aí, pelo fato de não perceber essa evolução que tá tendo, muita gente desanima, muita gente desiste. Eu já vi muitos alunos desistirem por causa disso. E a última dica é pegar um desafio. Pegue uma música que você acha mais difícil ou se comprometa com alguém, fazer uma live, né, de fazer uma apresentação e faça um planejamento também para você conseguir isso, né? Então tenha uma meta mais ambiciosa e corra atrás dessa meta. Pessoal, foi esse o assunto do vídeo de hoje, já está dando aqui mais de meia hora e eu quero dizer que o próximo vídeo eu vou falar para quem não tem ritmo, né? Como é que faz quem não tem ritmo? Eu não tenho ritmo, eu também não tinha ritmo quando comecei. O povo até me esculhambava, me zoava, ficava me perturbando, me atentando mesmo, porque eu era sem ritmo. E até quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma dificuldade de entrar junto com a banda, de tocar junto com os outros instrumentos. E eu vou contar como foi que eu resolvi isso, como é que você pode resolver isso também, beleza? Espero você no próximo vídeo aqui do aquecimento e não se esqueça de se inscrever. Se você já se inscreveu, deixa aqui no comentário. Tô inscrito, a gente se vê na semana do repertório de travado. Beleza, Caba Véi? Tamo junto e até a próxima.